Mas agora a gente ouve um pouquinho do José Boto. Não temos pressa nenhuma. É óbvio que não vamos esperar 6 meses pelas contratações, mas não temos pressa, queremos o que queremos, pagar o que queremos, e o tempo vai ser o tempo que nós conseguirmos ter essas duas coisas juntas. Tá? A questão aqui é: todos os jogadores que vierem são jogadores que servem o modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar à imprensa, à torcida. Nós temos, não sei se vocês têm isso aqui, nós temos sempre 2 campeões na Europa. Fala-se muito disto, 2 campeões. É o campeão da pré-temporada e o campeão real. O que nós queremos é ser o campeão real no final da temporada. Mas o BAP também já falou que existem alguns problemas de caixa, não é? Como se chama aqui, caixa. É? Eu estou ciente deles, o Filipe está ciente deles, mas a nós não nos preocupa esses problemas, porque aquilo que existe vai ser o suficiente para os reforços cirúrgicos que nós queremos fazer. Eu já disse aqui, volto a repetir, o elenco é excelente. É só fazer ali uns ajustes pontuais e não precisamos de contratações só pelo nome, de contratações só porque são muito caras, que depois não têm cabimento no modelo de jogo que nós queremos. Isso é jogar dinheiro fora, não é? E isso não vai acontecer de certeza. Não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não é? Daquelas que você não pode dizer que não, não é? Não está nos planos vender nenhum desses jogadores. É agregar alguns jogadores, poucos, para que o elenco seja mais forte. Nós não podemos entrar numa época a pensar que o ponto alto da época vai ser o Mundial. Não é? Acho que o foco principal tem que ser a Série A, o Campeonato Brasileiro. Mas o foco imediato é a Supercopa, agora no dia 2 de fevereiro. Esse é o foco imediato. 2 de fevereiro já tem a Supercopa, é o jogo contra o Botafogo. Eu acho que muita gente já sabe, né? Quando ele fala época, ele quer dizer temporada, é assim que se fala em Portugal, esta época. Então, o ponto alto da temporada, ele diz, não dá para ficar pensando no Mundial no meio do ano. Bom, dito isso, no ano passado a gente tinha o Flamengo que chegava e contratava. Vamos lá, precisa de dinheiro, vamos nessa. Então, é um novo perfil que a gente vê com o José Boto, o Elton. Ele diz, não temos pressa e o elenco é excelente. E eu tenho que concordar com ele. O elenco do Flamengo é muito bom, suficiente para concorrer aos melhores títulos do Brasil, não? Concordamos nós 3, né? Eu, você e o Boto, novo diretor do Flamengo. Reforços pontuais são importantes porque o Flamengo, logicamente, vai disputar muitas competições, então precisa ter um elenco equilibrado e perdeu alguns jogadores ao fim da temporada passada, início dessa temporada. Perdeu o Gabriel, e aí é uma questão que a gente já discutiu inúmeras vezes aqui, um acordo dos dois lados, né? O Gabriel segue o seu caminho, não teve seu contrato renovado. Alguns jogadores que já estavam em baixa e acabaram não renovando, o caso do Davi Luiz, e aí abre-se também um espaço, né, para o sistema defensivo. Tem essa questão do Fabrício Bruno também, né? Sai ou não sai, o Cruzeiro muito próximo, a gente vai falar sobre isso também. Então, o Flamengo precisa, logicamente, reforçar o elenco pensando em todas essas competições e mantendo um elenco equilibrado. Então, não precisa ir desesperadamente para o mercado. Precisa ser pontual, precisa ser, obviamente, né, mapear muito bem o mercado para fazer contratações pontuais. E eu acho que nisso ele tem razão. Eu acho que é uma frase que pegou e muita gente repercutiu
depois da coletiva foi essa questão de não dar satisfação à torcida, contratar, né, jogadores para agradar torcedor e imprensa. E aí eu acho que é uma questão também de choque cultural, que a gente vai ver muito isso acontecer, e já vimos acontecer, né, com técnicos, por exemplo, técnicos portugueses, que vão se adaptando ao que o futebol brasileiro, entre aspas, pede. Mas nesse caso específico, Edu, eu tô com ele porque agradar o torcedor ou satisfazer o torcedor é montar um time de qualidade, um time que dispute títulos. Não necessariamente um jogador para fazer com que isso acontecia com mais frequência, ainda acontece no Brasil, mas acontecia com muita frequência, o jogador da segunda-feira. Você deve lembrar disso, né, Edu? O time perdia no domingo, o dirigente anunciava um jogador na segunda-feira, então acalmava o torcedor que estava insatisfeito, né, com o seu time. Então, isso diminuiu no Brasil, até pela responsabilidade financeira dos clubes, mas não necessariamente entendi como não vamos contratar porque o torcedor pediu. Eu acho que é muito também pensando no coletivo, né, pensando em manter um equilíbrio no elenco do Flamengo, e nisso, obviamente, ele tem razão. Aí ele fala em contratações cirúrgicas. Uma posição que o Flamengo vai precisar, certamente é a zaga, né? O Fabrício Bruno, notícia de agora à noite, agora há pouco, o nosso colega jornalista Vene Casagrande com o Samuel Venâncio, os dois apuraram conjuntamente a venda, o acordo entre Flamengo e Cruzeiro para a saída do zagueiro para o Cruzeiro por 7 milhões de euros. Cerca de 45 milhões de reais. A gente tem a dupla titular, né? Os dois Léos, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. E aí abre uma lacuna com a saída do Davi Luiz e do Fabrício Bruno. É claro que passa a ser uma posição que o Boto vai ter que buscar alguém. E alguém de peso, Elton, você acha importante para repor a saída do Fabrício? Eu acho que alguém que mantenha o equilíbrio do elenco. É lógico que o Fabrício Bruno perdeu espaço na temporada passada para a dupla de Léos, né, nessa zaga, principalmente quando o Léo Ortiz voltou a ser zagueiro, né, voltou a atuar na zaga, porque com o Tite muitas vezes atuou como volante. Então, ele perdendo espaço, vai tentar buscar um espaço de titularidade no outro clube. E certamente, acertando com o Cruzeiro, será titular do Cruzeiro com o Fernando Diniz, até por suas características, se aproximou e chegou à seleção brasileira, inclusive, na temporada passada. O Flamengo precisa buscar, sim, um zagueiro. Com a saída do Davi Luiz, já precisava, né? E não necessariamente um cara para ser titular, porque a dupla de zaga está consolidada. Mas precisa, obviamente, reforçar agora, provavelmente, Edu, com 2 nomes. E aí, talvez nenhum zagueiro de ponta aceite ir para um clube onde ele sabe que hoje existem 2 zagueiros confiáveis que são titulares. Então, o mercado ele fica um pouco mais difícil para você trazer jogadores com esse peso, mesmo sendo o Flamengo. Mas, de qualquer forma, é uma busca no mercado agora por um jogador competitivo, um jogador que mantenha esse equilíbrio no elenco rubro-negro para essa temporada, para as próximas temporadas, né? Não só para uma temporada em específico.